Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, vamos agradecer a Ele por mais uma semana que Ele nos concedeu, por essa semana que está se iniciando hoje, Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, Senhor, agradecemos pela nossa salvação. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma a direção deste culto pelo poder do Teu Espírito Santo, envolve esta pessoa, esta casa, este lar, esta família, todos que estão participando. Seja o Senhor também a guardar aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão trabalhando, aonde quer que se encontre este familiar, esta pessoa querida, que ela se encontre totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. E seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo a nos revelar, a falar aos nossos corações, a tratar de nossas almas, a fazer uma grande obra na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E que tudo, meu Pai, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar a este Deus maravilhoso. Qual vai ser o hino que a gente vai louvar a Deus agora? O hino número 39 da harpa cristã. O hino 39 da harpa cristã. Glória a Deus, então. Louvemos, Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve
Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora, a palavra de hoje, que é uma continuação da palavra que nós vimos na semana passada, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, só que nós vamos começar agora a partir do versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 12. Glória a Deus, né? Enquanto você vai localizando a palavra, eu vou orar pedindo a Deus que nos conceda aqui sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja tão somente o Teu Espírito Santo a nos revelar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui então, no versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já nós não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria o que era seu, como todavia nós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, neles houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiar-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei,
da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Glória a Deus, né? Essa é a palavra do Senhor hoje aqui, o Senhor Jesus complementando aquela palavra, né? E digamos aí, essa palavra fala sobre a perseverança no amor, o cumprimento da missão, né? Em meio à grande oposição que a igreja e nós aí individualmente como cristãos vamos encontrar nessa terra. Também o Senhor Jesus está fazendo aqui uma despedida, né? Dos seus discípulos, né? Da sua vida aqui na terra como homem, e a preparação deles, né? Para que eles possam cumprir a missão que foi incumprida a todos nós aí pelo mundo. Então também uma despedida e uma orientação, né? Uma orientação ali aos discípulos como deveriam eles se portar diante das coisas desse mundo, e fala aí grandes verdades que nós podemos aí enxergar na nossa vida cristã. Então vamos ver aí o passo, né? A palavra está dividida aqui em 3 partes, nós vamos ver cada uma dessas 3 partes aqui. Primeiro nós vamos ver, né, o mandamento. Qual é o mandamento? Vem logo nesse versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vou conceder, né? Esse aqui, essa última parte aqui é um prato cheio aí para quem gosta de determinar as coisas, né? Quem já se acha aí como Deus, quer determinar as coisas, vai dar uma interpretação errada, mas ele antes disso fala de questões de fruto, né? Então, primeira coisa, devemos ter o amor que o Senhor Jesus teve por nós como exemplo prático de vida. O que o Senhor Jesus fez por nós? Ele deu a vida dele, né? Ele se sacrificou por nós. E assim também o nosso amor, ele é sacrificial, né? Nós sacrificamos o quê? Principalmente, né? Você sacrificar não é você subir ao monte, né? Dizer que você está pagando o preço pelo outro, você não está nada disso, né? Sacrifício é quando nós sacrificamos a nossa própria carne, nós sacrificamos a nossa própria vontade para nos submetermos à vontade de Deus. É quando nós estamos ajudando, quando nós estamos servindo, mas não para buscar elogios, não para buscar reconhecimento humano, mas para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos tem o objetivo, né, final de agradar o nosso Deus e não para uma satisfação pessoal, para dar uma massagem, né, no nosso ego, não. O objetivo final de nossas obras, né, daquilo que nós fazemos, do bem que nós praticamos aos outros, é agradar o nosso Deus, é claro, também para o bem do outro, para o bem do nosso próximo, né? Então, esse mandamento do amor. Então, nós podemos reparar em toda a Escritura, e principalmente nos Evangelhos, né, na Carta aos Apóstolos, que o amor está no centro da fé cristã, né? A fé cristã leva-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como nós nos amamos, né? Então ninguém fere a sua carne, ninguém deixa de alimentar a sua carne, né? Ninguém quer o mal, né? Sei que a pessoa tem um distúrbio, né? Mas ninguém quer o mal a si mesmo, né? Ele está sempre querendo para nós o melhor, está sempre cuidando, né, da nossa vida, da nossa alimentação, e assim também esse deve ser o nosso desejo. Esse amor, ele não pode ser aquele amor teórico, né? Aquele amor acadêmico, né? Aquele amor que só fica nas belas palavras, nas belas retóricas, às vezes muitas retóricas andam, né, passeiam bem distante da verdade, né? Elas andam longe da verdade, e isso não agrada a Deus, pelo contrário, né? A hipocrisia é uma das coisas que Deus abomina. Esse amor, ele precisa ser um amor prático,
que é demonstrado através de atitudes. Realmente a pessoa tem preocupação, a pessoa ajuda, a pessoa orienta, a pessoa ora, né? São atitudes que são tomadas que demonstram esse amor. Então o amor tem que sair do campo das ideias, do campo da teoria, para ir para a prática. O amor, ele necessariamente é uma atitude prática. Tá? Então, por exemplo aí, você tem pessoas que em situações aqui mesmo no nosso Brasil, quando tem aqueles grandes desastres da natureza, né, enchentes, né, desmoronamentos, tem pessoas que vão voluntariamente ali prestar serviços para que haja um socorro àquelas pessoas, haja um atendimento, haja alimentação, haja cuidados médicos, que mesmo arriscam as suas vidas em resgates muito difíceis, né? Nós tivemos o exemplo das enchentes do sul ali, quantas pessoas não foram para lá, e alguns socorristas daqueles até acabaram sucumbindo no meio daquelas enchentes, porque foi uma situação muito difícil, muito grave ali acontecendo. E as pessoas, elas demonstraram ali algum amor, né, para com aquelas pessoas que estavam ali. Ainda que fossem algumas daquelas pessoas profissionais remunerados, mas mesmo assim estavam ali arriscando a sua vida para que outras vidas pudessem ser salvas. Ou mesmo quando um irmão, uma irmã ou uma igreja se mobiliza para socorrer alguém que está passando uma dificuldade, alguém que está passando uma luta, e ali há aquela mobilização mesmo para salvar ou para ajudar numa situação de enchente, uma situação de desastre, situação de guerra, né? Quantas pessoas aí nas guerras aí estão passando por necessidade, e ali tem pessoas ali assistindo aquelas pessoas. Então, isso porque o amor, ele não deve ser apenas uma coisa teórica. Nós vivemos num mundo em que tem pessoas e que estão passando por muitas dificuldades, por muitas lutas, né? E muitas pessoas não estão distantes de nós, né? Elas estão próximas. A gente pode até não saber quem é que está passando, que está longe, é difícil, né? Mas muitas pessoas que estão aí necessitando, que estão pedindo socorro, estão bem pertinho da gente, e é só a gente dar uma ajuda, a gente dar um apoio ali, e aquilo ali já dá uma aliviada na vida daquela pessoa. Quando você faz isso, né, você está demonstrando amor para com aquela pessoa, você está demonstrando amor para com o seu próximo. Vocês estão entendendo que não é o amor romântico, né, dos filmes, das novelas, né, aquele amor açucarado, não. É o amor ao próximo, o amor que ajuda, é o amor que se preocupa, é o amor que socorre. É esse amor aqui que está sendo colocado. É esse amor também dos irmãos, a preocupação, né, aquele amor que faz você acordar e orar por aquela pessoa, reservar um tempo do seu dia para orar por aquela pessoa. Isso é o amor prático, é o amor que nós precisamos exercitar para que estejamos aí em obediência com o Senhor Jesus. E ele diz que já não chama nós de servos. Repararam aí no versículo 15? Eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, o relacionamento do Senhor Jesus para conosco não é de servo, porque ele nos revelou tudo, né? E o servo, ele não tem essa confiança do seu Senhor, né? Ele tem informações limitadas somente daquilo que é necessário que ele faça, mas ele não tem informações prioritárias, informações confidenciais, como nos foi revelado até o confim, né, da terra, até o fim do universo, as coisas que o Senhor Jesus nos revelou. E outra coisa importante que nessa passagem a gente vê, nessa primeira parte, né, desse texto, é que ele fala que não foi eu, não foi você, não fomos nós, né, que chegamos agora, eu escolhi o Senhor Jesus, né? A pessoa fala com todo orgulho, né? Oh, então eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus, né? Como se Jesus fosse, né, um refrigerante barato, um lanche que você pode dizer sim ou não, eu quero, não estou indisposto, hoje eu estou sem apetite, né, sem vontade. Não, na verdade, se você está aqui ouvindo essa palavra, se você está na presença de Deus, se você sente esse ardor no seu coração, foi porque o próprio Senhor Jesus, ele escolheu você, foi ele que escolheu. Você está sentindo que ele está tocando no seu coração, que ele está chamando por essa palavra, que ele está transformando a sua vida através da palavra do Espírito Santo, é porque foi ele que escolheu a você, foi ele que escolheu a cada um de nós.
E essa escolha não foi uma escolha para que a gente, opa, estou escolhido, está tudo certo, não. Essa escolha é para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos dar frutos, né? Como a gente sempre repete aqui, os dons são de Deus para os homens, mas os frutos são dos homens, né, para Deus. E nós precisamos frutificar. E como frutificar, né? Como sair da parte teórica, como sair da parte da palavra? Nós só vamos frutificar se nós estivermos inseridos na palavra de Deus, ou melhor, se a palavra de Deus estiver inserida em nós, porque aí nós conheceremos a vontade de Deus e poderemos, pelo poder do Espírito Santo, colocar essa palavra em prática e ter ela como modelo para as nossas vidas. Então, muita pessoa diz, como que eu vou frutificar, né? E fica batendo cabeça, sem saber, inventando coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. E Jesus está ensinando aqui como que nós podemos, então, frutificar, como que nós podemos agradar a Deus. Então, aqui, essa é a primeira parte da mensagem, né? Agora, a segunda parte também é grande, né? A terceira é pequenininha, né? Mas a segunda também é grande. Vamos lá, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre ele tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, Jesus aqui, ele vai falar agora da questão da nossa rejeição. Você é cristão, você é cristã, você muitas vezes se sente rejeitado no meio que você está inserido, né? Por que existe essa rejeição? Então Jesus ele explica aqui. Primeiro porque eles odiaram o próprio Senhor Jesus. Lembra que ele foi, né, crucificado, ele foi colocado numa cruz por causa daquilo que ele pregava, daquilo que ele falava. Eles não queriam admitir que ele fosse filho de Deus e que ele estava trazendo ali o que era certo e o errado para a vida cristã, para a vida daquele que serve a Deus. Então ele colocou isso diante de nós. E aí, como rejeitar, o Senhor Jesus explica isso, como ele foi rejeitado, também nós vamos ser rejeitados. Quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita o Senhor Jesus, também vai rejeitar nós, porque nós somos os portadores das boas novas. Nós somos aqueles que foram incumbidos pelo Senhor Jesus de levar a palavra de Deus a esse mundo. E o que o Senhor Jesus fez? Jesus ele confronta o pecado, Jesus confronta a hipocrisia, Jesus confronta a maldade, Jesus traz aquilo que realmente tem o poder de transformar nossas vidas, trazendo a palavra de Deus de uma forma muito mais abrangente e muito mais responsável para aqueles que a devem cumprir. Porque imagina só, vamos dar só um exemplo, no Sermão do Monte, quando Deus dá a palavra a Moisés, para que se uma pessoa, um homem ou uma mulher, fossem condenados por causa do adultério, ali a condenação era a morte, era apedrejamento, era necessário que houvesse 2 ou 3 testemunhas, uma só não resolvia e o ato fosse pego em flagrante, né? Não, senão não existiria, né? Você não conseguiria culpar aquela pessoa. Mas agora, pela graça, o que o Senhor Jesus fala? Que uma pessoa que olha para o homem, ou para a mulher, dependendo aí do gosto de cada um, das coisas de cada um, com a intenção de adulterar, já cometeu um adultério. Então,
o pecado ele passa a não transitar somente no campo da prática, mas também no campo das intenções. Olha como a coisa começou a ficar um pouquinho mais profunda. Então, o pecado ele não é só responsabilizado na hora em que a pessoa pratica, mas na hora em que ela já está o quê? Querendo praticar o pecado, planejando a prática do pecado. É a pessoa que está ali já vendo como é que ela vai fazer aquilo ali, ela já está pecando. Então ele aprofunda mais isso. E isso vai trazer, e ele não só aprofundou, ele externou isso, ele falou isso para as pessoas, ele pregou isso para as pessoas. Lembra que foi o Sermão do Monte, multidões estavam ali. E mandou que nós aqui, a igreja dele, pregasse a mesma coisa. A igreja genuína prega isso, prega a palavra de Deus. E o que acontece quando nós pregamos estas coisas, né? Na questão de não roubar, de não ser desonesto no peso, na balança, né? Não ter balança desigual, isso a gente vê por aí, né? Até daqueles que tinham obrigação de fazer a balança ser igual, são os que mais desigualam a balança. A gente vê isso aí de uma forma direta. O cristianismo, ele confronta tudo isso. O julgamento, né, injusto, ser injusto para com as pessoas, o cristianismo ele confronta. Então, assim como eles odeiam ao Senhor Jesus, porque é Ele que traz isso para nós, Ele odeia aqueles que vão pregar sobre isso, que vão falar sobre isso e que vão viver isso. Porque ao ver essa palavra, ao ouvirem essa palavra, os seus pecados, a sua culpa, ela fica manifesta. É manifestado o pecado dessas pessoas. É por isso que você, eu, qualquer um de nós aí que realmente está aí servindo ao Senhor Jesus, muitas vezes não entende porque aquela pessoa tem raiva, né, tem ira, mas porque o Espírito Santo, ele incomoda. Aquele que habita em nós incomoda aquele que está habitando no mundo, aquele que está transitando no pecado. Então, você tem uma grande aceitação no meio cristão, mas você vai ter uma rejeição no meio do mundo, né? Na sua faculdade, muitas vezes no seu trabalho, são piadinhas, são deboches, né? Ou mesmo a pessoa ela fica com raiva de você, né? Ela tem uma hostilidade natural contra você que você não consegue entender da onde que vem aquela raiva, da onde que vem aquela hostilidade. Saiba que é porque em você está o Espírito de Deus e esse Espírito está confrontando o pecado daquela pessoa. Então, esse sofrimento, essas perseguições, essas lutas que muitas vezes nós enfrentamos e muitas vezes sem entender porquê, fazem parte da nossa identidade cristã. É a identidade nossa como cristão. Então, todo cristão, ele vai passar por esse tipo de luta, vai passar por essas perseguições, vai passar por essas rejeições, faz parte da vida cristã. Se a pessoa é cristã e está tudo bem, não acontece nada, ninguém contraria ela, ninguém fica com raiva, ninguém debocha, tem alguma coisa errada aí. Nós estamos vivendo um cristianismo, né, que não é aquele genuíno, que está na palavra de Deus. Porque o cristianismo que está na palavra de Deus, ele vai confrontar o pecado e ele vai confrontar o mundo. E ele vai ter rejeição e ele vai ter perseguição. Então, fala isso também. Então, imagine um exemplo, né? Nós devemos estar preparados para isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós vivemos num país que as pessoas gostam muito do futebol, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense aqui no Rio de Janeiro, aí os outros estados aí têm os seus times, e aí vai um jogador do Fluminense jogar lá no campo do Botafogo, né? Lá no Engenhão. Aquele jogador do Fluminense, né, tendo o Botafogo ali, a grande maioria da torcida, ele já vai com o espírito dele preparado, porque ele sabe que a maioria daquela torcida não vai aplaudi-lo. Vai o quê? Vai rejeitá-lo, né? Vai vaiar, vai fazer tudo para tirar a sua concentração. Mas ele tem uma missão. Qual é a missão dele? É defender para que a bola não entre no gol, é atacar para fazer o gol, né? Ele sabe que durante aqueles 90 minutos de jogo, ele vai ter que não deixar que aquela hostilidade, que aquela oposição, que aquela rejeição daquela torcida que está lá, atrapalhe o seu desempenho em campo. Assim nós estamos no mundo. A torcida, a maioria da torcida é contra, rejeita, é hostil, persegue, mas isso não pode
atrapalhar a nossa missão. Nós não precisamos fazer gol, mas nós temos que pregar o Evangelho. Nós não precisamos fazer a defesa, mas nós precisamos ter uma vida que mostra que o Senhor Jesus está em nós. E isso sim é que vai fazer com que o mundo ele fique hostil. Então, para a gente ter uma comparação, por que muitas pessoas estão ali perseguidas sem motivo no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, aonde você está, você sente esse problema, nessa situação. E isso estava na palavra de Deus. Odiaram-me, já sentiu isso? Por que estão me odiando? Por que estão fazendo isso comigo, né? Sem motivo. Se fizeram isso com o Senhor Jesus, se fizeram isso com o nosso Senhor, e nós que somos servos, por que não fariam isso conosco também? Mas Jesus é bem claro, aquele que odeia o Filho, ninguém vai a Deus senão pelo Filho, também está odiando ao Pai. E aqueles que estão odiando a igreja, Jesus é a cabeça da igreja, é o cabeça da igreja, está odiando também o próprio Senhor Jesus. Então, essa pessoa pode estar ignorante quanto a isso, mas quando ela se levanta contra você, ela não se levanta somente contra você, contra o irmão, contra a irmã, ela se levanta contra o próprio Senhor Jesus. E ao se levantar contra o Senhor Jesus, contra quem que ela está se levantando? Ela está se levantando contra o próprio Deus. Então é importante a gente ter isso, porque a gente começa a ter uma noção geral do que é ser cristão, do que nós vamos enfrentar, mas também daquilo que está investido em nós, que é a parte final que nós vamos ver agora. Porque você pode pensar, então eu estou sozinho, eu estou lutando contra o mundo sozinho, que desespero, né? E não é bem assim. Jesus vai dizer que não é bem assim. Nós vamos enfrentar essa oposição, essa perseguição, essa hostilidade, mas nós não estaremos jamais sozinhos. Primeiro que a igreja, né, ela é composta de muitas almas, muitas vidas, de muitas pessoas. Mas mais do que isso, dentro de cada um de nós, Jesus colocou algo muito importante para que nós pudéssemos enfrentar e vencer essas hostilidades, essas perseguições e essas lutas. Então vamos lá para o versículo de número 26, não é isso? Olha o que Jesus fala aqui no 26. Eu falei que era o menor, né, gente? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis que estás comigo desde o princípio. Então, a promessa que ele fez ali, e que já foi cumprida, né, de enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A missão da igreja é inseparável da ação do Espírito Santo. Não pode haver igreja sem a ação do Espírito Santo. Você não está só nessa luta. O Espírito Santo de Deus está contigo. Se você tem fé genuína no Senhor Jesus e crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, não importa se você está um dia, 2, 3, 4, 5 na fé, 5 anos, 50, não importa. O Espírito Santo de Deus está com você nessas lutas, nessas batalhas. Você não está sozinho. E ele tem aí funções, né? De consolar, de ensinar, de fazer lembrar e de nos fazer testemunhar. É ele que dá em nós o testemunho de Cristo. É ele que nos faz lembrar o que Cristo fez por nós e o que nós agora teremos de fazer por Cristo. Nós temos que fazer com Cristo. Assim como um morreu por todos, todos também devem morrer pelo um. Quem é o um? Senhor Jesus. Quem somos todos? Somos nós. O que é fazer morrer? Fazer morrer a nossa vontade carnal, a nossa vontade pecaminosa, de dar vazão aos nossos instintos das coisas que Deus não se agrada. É isso que essa é a principal luta. A principal luta do cristão não é com as forças externas, mas é com aquilo que está dentro do seu interior. Essa é uma grande luta que nós precisamos vencer, não só hoje, mas hoje, amanhã e todos os dias até que chegue o dia da nossa eternidade. Nós precisamos travar essa luta, né?
E nós precisamos travar essa luta testemunhando da obra do Senhor Jesus, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela fé que somente Deus pode dar e alcance aí a salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Por isso que a ação da igreja é inseparável, porque eu, você, a igreja em geral, não tem o poder de convencer essas pessoas do Senhor Jesus, da obra de Cristo, da salvação que vem através dele, do juízo, da justiça, do pecado. Nós não temos o poder de convencer essas pessoas. Somente quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem esse poder. Por isso que nós não podemos agir desassociado do Espírito Santo. É por isso, igreja, que necessitamos orar. É por isso, igreja, que precisamos meditar na palavra, para que o Espírito Santo, ele fique dentro de nós, ele esteja dentro de nós. É preciso reconhecer nessa luta, nessa batalha, nessa missão que foi nos dada, que nós jamais, nunca estaremos sozinhos. Deus sempre estará conosco. O Espírito Santo de Deus sempre estará conosco. Ele nos defende como um advogado de defesa aguerrido contra as forças malignas. Ele que está ali diante do Pai, intercedendo através do Senhor Jesus. Ele leva para o Senhor Jesus as nossas orações, ainda que nós não saibamos como falar direito, como orar direito. Ele faz então essa tradução daquilo que realmente é necessário para nós e leva até o trono da graça como um incenso de cheiro agradável diante da presença de Deus. É Ele que faz, né, essa adaptação daquilo que nós falamos para aquilo que nós precisamos e derrama isso diante do trono da graça de Deus. É esse advogado de defesa, é esse ensinador, esse consolador que habita dentro de cada um de nós. É aquele que nos entristece quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. É aquele que nos lembra que nós precisamos orar mais, que nós precisamos meditar na palavra. É Ele que nos faz acordar num domingo, em plena manhã, que nós gostaríamos de ficar mais tempo na cama, para estar aqui cultuando a Deus, para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, para deixar a nossa carne de lado, vencer a nossa preguiça e vir à presença de Deus. É Ele que faz esta obra dentro de cada um de nós, a cada dia, né? Durante todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Então, quando você vê pessoas hostis, né, contra você, no seu trabalho, na sua universidade, no meio social que você está inserido, então saiba que muitas vezes ali aquela pessoa não está sendo hostil porque você merece, você fez alguma coisa contra ela, mas é por causa do Espírito Santo que habita dentro de você, é por causa da palavra de Deus que está viva dentro do seu coração. Agora, nós nunca estaremos sós, nós temos o Espírito Santo e, além disso, nós temos a igreja. A igreja, ela é uma fortaleza, né, cristã aqui nessa terra, é a representação de Deus aqui nessa terra. Se nós fôssemos sozinhos, imagine, né, uma vela acesa na escuridão. Ela facilmente ela pode ser encontrada e apagada. Mas quando várias velas estão acesas, dificilmente, né, é impossível ignorá-las. Essa é a igreja. A igreja é esse conglomerado de vidas que estão tocadas por Deus, que estão salvas por Deus, e não só as vidas que estão presentes agora aqui nessa terra, mas aquelas que já partiram e aquelas que ainda estão por vir. Isso é a igreja, e por isso que não dá para ignorar. Não dá para ignorar que nesse domingo milhões e milhões, bilhões de pessoas por toda essa terra estão nesse exato momento sentados ouvindo a palavra de Deus, ou estão caminhando para as suas igrejas, ou já estão voltando dos seus cultos. Não dá para ignorar isso. Isso é a igreja. Isso são bilhões e bilhões de velas acesas por essa terra aí, ouvindo a palavra do Senhor, servindo a esse Deus maravilhoso, tocadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Isso é a igreja, e não dá para ignorar. E isso acende a fúria, isso acende a ira daqueles que não têm o Espírito de Deus e que não podem compreender estas coisas. Então é isso que ele está dizendo para nós, né? É isso que ele está mostrando. Então a conclusão, em que resume o amor de Deus, né? O amor ao próximo, em servir, em ajudar, em apoiar, em pregar, em fazer assistência,
Isso é o amor, né? Quando você está cuidando, quando você está assistindo, né? Quando você está ali falando a palavra de Deus, você está amando, você está levando esse amor de Deus para aquelas pessoas, claro, e muitas outras atitudes. Então o amor, ele não é só de boca, ele é atitude, é você fazer para aquela pessoa aquilo que ela está precisando. E nós devemos saber que durante toda essa caminhada, mesmo você amando, mesmo não só amando da fé, ajudando pessoas que não são da fé, ajudando pessoas que nem sequer conhecem a Deus, mesmo assim você vai ser perseguido, perseguida, vai ser hostilizado, mas alegre-se, porque primeiro, essa perseguição, essa hostilidade, ela é um indicador da nossa identidade cristã, de que o Espírito Santo habita em nós, que nós estamos cheios da presença de Deus, nós estamos salvos. Então alegre-se, né? Por esse motivo. E alegre-se muito mais ainda, porque você não está só. O Espírito Santo está contigo nessa luta. E a igreja está com você. Na igreja, nós não estamos soltos no mundo sozinhos, né? Nós estamos aí inseridos na igreja do Senhor Jesus. A igreja toda ela está passando por essa luta, mas ela está passando unida, ela não está passando sozinha, a igreja está passando unida. Então alegre-se, regozije-se, enfrenta a sua luta, saiba que vai passar, seja qual for a luta, seja qual for o problema, isso vai passar. Tudo isso é passageiro, mas aqueles que permanecem na palavra de Deus irão permanecer para todo sempre. E Jesus, na passagem, diz que quando nós damos fruto, quando nós frutificamos, e esse fruto permanece, quer dizer, há uma mudança na vida da pessoa, ela passa a ter atitudes que agradam a Deus, e essas atitudes permanecem, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, ele vai realizar. É claro que estará de acordo com as atitudes que agradam a Deus. Então, que essa palavra tenha trazido ao seu coração paz, renovo, restauração. Que Deus tenha falado profundamente ao seu coração através desta palavra, que você sinta aí o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, habitando dentro de você, e que você tenha assim um pouco mais de resistência, né? Você tenha um pouco mais de paz, mesmo passando ali pela desaprovação de alguém, mesmo passando pela rejeição, mesmo passando pela perseguição, você entenda, né? Naquele momento seja um momento até que você não ironize, né? Mas que você, lá no seu interior, você fala, isso faz parte da minha identidade cristã, eu vou orar a Deus, né? Para que Ele aplaque essa ira, né? Para que eu possa ter tranquilidade aqui nesse local, mas eu não vou retaliar na carne, não retalie jamais, não faça retaliação. Coloca o joelho no chão e ore, coloca diante de Deus, mas não faça, é pior, tá, irmãos? Porque você vai retaliar na carne, e na carne nós vamos perder, tá? Na carne nós perdemos feio, tá? Então, lutas espirituais, batalhas espirituais são travadas pelo Espírito, a palavra e a oração. Então, que Deus abençoe. Vou passar agora a palavra para o irmão Luiz, para que ele coloque aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu só vou usar o senhor disse, em primeiro lugar contextualizando que todo esse capítulo trata da questão do ser um ramo que frutifica, como o senhor falou agora no final, e o que não frutifica, porque tem gente na igreja que não frutifica, e esses serão queimados, serão eliminados, pensam que estão salvos, mas não estão. E é muito importante também essa questão, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, que nós entendemos que nós estaríamos direcionados para a morte eterna e que pela obra de Jesus Cristo nós entendemos que não poderíamos nos reconciliarmos com Deus e que só através do sacrifício de Cristo e essa fé, essa transformação que nos dá a eternidade e também a falar algumas coisas aqui
no 16. Bom, então quando nós vemos que nós, antes, não éramos convertidos e que estávamos condenados à morte, então nós temos que ter esse amor, esse respeito para os que ainda não estão. Mesmo que eles não sejam escolhidos de Deus, nós ficaremos em paz com Deus, porque nós o respeitamos, o amamos, nós lançamos a palavra. Se a pessoa é escolhida ou não, não é problema nosso. Eu gostaria de deixar claro que essa questão da escolha, a bem da verdade, Deus não tem obrigação, não tem obrigação nenhuma, mas é justamente pelo amor dele que ele escolheu a muitos de nós para a eternidade com ele. Esse é um ponto muito importante. Depois, eu gostei muito disso também, porque acaba com essas teologias do é só vitória. Se Jesus, que é Deus, ele foi atacado, ele se revelou aos judeus, foi rejeitado e acabou sendo morto, e teve todos esses sofrimentos, por que ele, que é o nosso Deus, aturou tudo isso? Por que nós, que não somos ninguém, também não passaremos por dificuldade? Então, não é verdade, é só vitória, não é verdade, é luta. E a principal luta que eu considero foi essa que você falou. Eu penso que você falou muito rapidamente sobre isso. Isso eu acho a maior falha do nosso povo, pastor Aguilar, porque a luta contra os outros, não é criticar isso e aquilo. A luta é contra o nosso homem exterior. Essa é a nossa verdadeira luta. O que é pior, ela só será terminada depois que nós morrermos. Enquanto isso, nós teremos essa luta dentro de nós. Isso é muito importante. As pessoas de espírito forte vão para um lado, vão para o outro, querem dar barrigada, querem fazer isso, apontam para os outros, mas não olham para si mesmos. Não tem a preocupação, a responsabilidade de serem realmente luz nesse mundo. Tem aqui também, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, sim, essa questão que Jesus, nesse capítulo, ele fala 2 vezes, né, que pedires ao Pai, como considerei. A gente tem que entender que o que a gente pede a Deus, quando nós temos realmente o nosso coração, é um coração segundo o coração de Deus, nós não vamos pedir para ter um iate, nós não vamos pedir para ter um avião. Você pedir para ter uma casa própria é perfeitamente lícito. Você pedir para a prosperidade da sua família, pelo bem dos seus filhos, a saúde de uma pessoa que está doente é uma pessoa. Isso é perfeito, nisso não há problema. Mas o que tem que se entender é que com o crescimento espiritual da pessoa, ela vai começar a pedir coisas não deste mundo, mas coisas que ela entende que sejam importantes para a vida espiritual dela. É lógico, como eu já falei, ela pode pedir para ter um emprego melhor, ganhar mais, passar numa prova para concurso público. Mas a contrapartida é que ela vai ter que se esforçar. Não é só porque ela pediu que vai chover na horta dela. Não é assim. Ela tem que se esforçar, nós estamos nessa terra, nada é fácil. Não é? A terra foi posta debaixo de uma maldição, com o suor do seu rosto, você vai engrandear os alimentos, a mulher vai sofrer para dar à luz. Então, é muito importante essa questão que você falou, que eu acho a mais importante. Nós sabemos que a grande luta é contra nós. É muito fácil desviar o foco e não enfrentar o que tem que ser enfrentado. E, por fim, que é a grande coisa que Jesus fez, senão nós ficaríamos desamparados, foi justamente que viesse o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, como está dizendo aqui, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim. E o que é
dar testemunho de mim. Dar testemunho, outro dia eu fui olhar com calma, quando você vai a um júri, você é chamado para ser testemunho, o juiz vai te inquirir, te fazer perguntas, e você vai dizer, sim, excelência, eu vi isso, eu vi aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo. Então o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar o que Jesus disse. Esse é o verdadeiro testemunho do Espírito Santo, não é? Ele vai tocar em nossos corações, ele vai nos incomodar quando nós estivermos contra a palavra. Então, quando se diz assim, eu estou contigo, eu estarei contigo, ele está contigo. Jesus está conosco por causa do Espírito Santo e da testemunha dele todos os dias. Então, pastor Aguilar, essa palavra como todo é excelente. Eu gostei muito dessa questão da luta, da nossa luta contra o nosso homem exterior. Não é isso? Eu gostei muito disso. E que Deus abençoe o Senhor, a sua família, a sua casa e tudo que aprove a Ele que o Senhor tivesse nessa terra. Obrigado, pastor. Eu ponho a palavra para o Senhor fazer seus comentários. Amém, obrigado, irmão. Deus abençoe também. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora, naquele momento que a gente vai nos preparar para a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela tem algumas recomendações. Eu vou ler uma passagem aqui, está em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 26 a 29, que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele faz recomendações sobre a ceia do Senhor. Então, vou ler aqui a passagem e depois eu vou passar para os irmãos também essas recomendações, de uma forma que nós possamos todos entender muito bem, até para repassar como necessário, para que eles estão começando na fé, né? Para que todo mundo possa participar de uma forma digna da ceia do Senhor. Então, 1 Coríntios, né? Quem quiser anotar aí, capítulo 11, versículos 26 ao 29. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Come e bebe juízo para si. Bom, então, a pessoa, para participar da Santa Ceia, primeiro requisito básico, né? Tem que ser um cristão, né? Já tem que ter confirmado a sua fé. Como é que é a confirmação? O que Jesus deixou? Quem que mandou a gente confirmar essa fé? O Senhor Jesus. O que é a confirmação? É um ato público em que você assume publicamente que a partir daquele momento você vai servir ao Senhor Jesus, que você vai seguir a palavra de Deus e que você vai viver para Deus, você vai viver para o Senhor Jesus. Que ato público é esse? Nós estamos aqui para fazer uma das duas únicas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Esse ato público, que alguns de nós já fizemos aí, que é o batismo. Tá? Então, é a primeira condição para fazer a segunda ordenança, é ter cumprido a primeira ordenança. Primeira ordenança e batismo. Então, pessoa que já foi batizada às águas. E, obviamente, se você foi batizado às águas, você foi lembrado a uma congregação aqui na terra, né? Uma congregação, lógico, você já faz parte da igreja de Cristo, a igreja invisível, mas nós temos que estar congregados a uma comunidade que é a igreja aqui na terra também, né? Tem um endereço, né? Tem um local onde você está cultuando a Deus. Então essa é a segunda questão. E a terceira, tão importante como as outras duas, é saber discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Porque quando nós discernimos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nós não vamos participar da Santa Ceia de qualquer maneira. Você não vai participar com raiva no coração. Você não vai participar
praticando o pecado, né, tendo o pecado como uma prática normal na sua vida. Você é aquela pessoa que luta contra o pecado, é que vence o pecado, porque é esse o poder que o Senhor Jesus investe e nos dá de vencer o pecado. Então a pessoa está lutando e está vencendo contra o pecado. Né? E se ela tem alguma coisa não confessada ou não perdoada, a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, não é para a pessoa dizer, não, eu não vou porque eu estou nessa prática e eu vou continuar. Quer dizer, então, que se você vai continuar, se Jesus voltasse agora, ou se alguma coisa acontecesse com você e você partisse agora, você estava disposto a ir para o inferno, é melhor ir para lá do que se consertar com Deus, examinar, se consertar-se com Deus e participar da ceia. Então, um cristão genuíno, verdadeiro, não tem motivo para deixar de participar da Santa Ceia. Ele pode ter todos os motivos para se examinar e se consertar, mas para deixar de participar, não. Para a gente entender bem, né? Que tem muita gente que não participa, tem igreja até que fala, irmão, você não pode participar, não, tal. De repente, a gente está sabendo que ele está na prática e está agindo corretamente, né? Mas o correto é a pessoa se consertar com Deus e participar. Esse sim é o correto. É a pessoa ter... A salvação é uma coisa urgente. A salvação não é uma coisa que é a prazo, a prestação, né? É urgente, é imediata, é instantânea. Nós não podemos deter o caminho das pessoas para o céu. Não é essa a nossa função como igreja. A nossa função é orientar as pessoas para que elas cresçam no Senhor Jesus, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É essa a função da igreja. Então, pessoa que já está batizada, pessoa que é membrada numa igreja, a pessoa que discerne o corpo e o sangue do Senhor Jesus, ela deve participar da Santa Ceia. Mas se ela tem alguma raiva, alguma ira, algum pecado não confessado, não perdoado, ela deve fazer o conserto. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. E essa oportunidade aí, que alguém que ainda não confessou, que ainda não se consertou, para fazer isto. Se conserte com o Senhor Jesus, se conserte com Deus, se conserte com o seu irmão. Ah, mas ele não está aqui, ele já morreu, não sei quando. Fale com Deus, eu libero o perdão, eu peço perdão, fale com Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é possível que você continue nessa situação, né? Então é necessário que você faça o conserto. Talvez isso esteja trazendo grande tristeza para a sua vida. Talvez isso esteja fazendo você perder tanta coisa que Deus queria fazer na sua vida, e você está se limitando porque está pensando em Deus como um homem. Você não está vendo o poder de Deus e o que Deus pode fazer. Bem, vamos fazer oração agora. Vamos fazer aquele autoexame, fazer os devidos acertos aí, para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui às vésperas de participar desse ritual, desse memorial, desta ordenança que o Senhor Jesus nos deu, a Santa Ceia do Senhor, e um prazo determinado até que Ele venha, mostrando para nós que Ele vai voltar, Ele vai vir. Isto é uma confirmação, mostrando para nós que nós somos parte do corpo e do sangue dele. Esse é o momento, meu Deus, em que cada vida, cada alma, cada irmão, cada irmã manifesta agora o desejo de se consertar. Essa pessoa que está com a mágoa no seu coração, essa pessoa que está com ressentimento, essa pessoa que cometeu algo que desagrada ao Senhor, essa pessoa que feriu uma outra pessoa, nesse momento, ela está buscando esse conserto, pedindo perdão. Essa pessoa que está guardando uma mágoa, um ressentimento porque ela foi ferida, ela está liberando esse perdão agora, ela está tirando esse peso de cima dela agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, ouve a cada oração. Seja o Senhor a libertar essa pessoa do peso de um pecado não confessado, não perdoado, que ela está confessando e pedindo perdão agora em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a libertar essa pessoa
da falta de perdão, porque ela não perdoou, ainda que a outra pessoa tenha se dirigido para ela e pedido perdão, mas ela disse que não perdoava, ela guardou a mágoa, o ressentimento no seu coração, mas agora ela está libertando-se, ela está pedindo perdão, ela está liberando este perdão. Olha cada situação agora. Talvez essa pessoa com quem ela tem essa dívida, ou que ela tenha que libertar dessa dívida, talvez ela nem esteja mais aqui nessa terra, mas a atitude de fé dela, a atitude de liberar o perdão ou de pedir o perdão, é que está libertando ela desta dívida, desse peso, dessas amarras que tem trazido tantas dores à sua vida e ao seu coração. Ouve, meu Deus, cada oração que está sendo feita agora. Ouve esse pedido sincero que está sendo feito diante do trono da tua graça, porque somente o Senhor tem um poder de transformar as vidas, somente o Senhor tem um poder de fazer com que a pessoa ela tenha consciência do seu pecado, tenha consciência da justiça do Senhor e do seu juízo. Então, traga paz a esse coração agora, Senhor. Que ela faça aquilo que ela precisa fazer, que ela sabe que precisa fazer porque está na tua palavra. Que ela libere esse perdão, que ela se arrependa e peça o perdão, que ela se conserte com o Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Arranca, meu Deus, a mágoa, a raiz de amargura, a dor, a tristeza, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de viver a plenitude do Evangelho, a plenitude com Cristo e ser cheio do Teu Espírito Santo. Renova-se esta vida, renova, Pai, esse coração, em nome do Senhor Jesus, para que todos possamos participar dignamente da Santa Ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus agora, antes de nós irmos para a ceia, né? Qual vai ser o hino agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou
e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, né? Glórias ao Senhor Jesus. Nós agora vamos participar da ceia do Senhor. Pega então aí os elementos da Santa Ceia. Vamos apresentar a Deus aqui em oração. Apresenta aí na sua casa, né? Vamos levar até Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está o pão e o suco de uva, representando a carne e o sangue do Senhor Jesus. Nós consagramos aqui os elementos desta Santa Ceia. Aí está cada um no seu lar, sua casa, no local onde essa pessoa se encontra nesse momento, apresentando ao Senhor esse pão e esse suco de uva. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que é um memorial, mas que todos que vão participar, participem pela fé, que creiam, meu Deus, na obra do Senhor Jesus fez ali naquela cruz, que foi pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. O corpo representado pelo pão, que sofreu, que foi humilhado, que foi surrado, que foi preso naquela cruz com pregos e que teve até a última gota desse sangue precioso, o sangue que nos liberta de todo o pecado derramado, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos vencer o pecado, que nós pudéssemos vencer o mundo, para que nós pudéssemos vencer o mal através do poder do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti esses elementos. Recebe, tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, Deus? Ainda continuando naquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, e agora nós vamos no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, receba aí na sua casa o corpo de Cristo. Apresente agora a Deus o pão representando o corpo de Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui o pão, que representa a carne do Senhor Jesus, o corpo que foi surrado, humilhado, que foi preso naquela cruz, pregado ali com pregos e passou toda a sorte de humilhações pelos nossos pecados, por nós, por nossa culpa, e nós reconhecemos. E hoje, em memória desta obra maravilhosa que o Senhor Jesus, e só Ele poderia fazer por nós, é que nós estamos aqui participando da ceia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia. No versículo 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver nesse momento, receba aí o sangue de Cristo. Apresente o cálice contendo aí o suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eis aqui o cálice, contendo
o sangue da nova aliança, o sangue que nos liberta de todo o pecado, o sangue que cura as nossas almas, o sangue que é o passaporte para a nossa eternidade, o sangue que bloqueia os ataques do maligno, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse sangue precioso que foi derramado naquela cruz até a última gota pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. Nós reconhecemos, Senhor, essa obra maravilhosa que somente o Senhor poderia fazer. E agora, em obediência, em fé, com muita alegria e reverência, nós vamos participar do sangue de Cristo. Beba do suco de uva e participe do sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo poder do Senhor Jesus, pela unção do Espírito Santo, cumprindo com esta Santa Ceia, cumprindo com esta ordenança que o Senhor nos deixou. Muito obrigado por nos dar força para isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Continua operando no nosso meio, porque nós, a tua igreja, reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Glórias a ti, Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Filho, ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre ao Deus maravilhoso, que tudo pode e que não pode ser detido por ninguém. Nós adoramos, nós exaltamos o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém? Graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom, né? Participarmos aqui da ceia do Senhor. E nós vamos continuar nesse espírito, né? Porque agora nós vamos falar com Deus. Esse é aquele momento em que você fala com o Senhor. Você está aí passando por uma dificuldade na sua vida, uma luta, quem não está, né? Quem não está. Então, esse momento que você vai falar com Deus essa dificuldade, esse problema, né? Essa luta, problema conjugal, problema familiar, problema com o filho, problema com os pais, problema com o vizinho, né? Problema financeiro, problema de tantas coisas que podem acontecer em nossas vidas. Mas você sabe o que está acontecendo na sua vida. Coloca isso diante de Deus agora. Mas lembre-se, em primeiro lugar, as coisas espirituais. O Senhor Jesus nos ensinou que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Então coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. E não deixe de falar, mesmo aquilo que você acha que é uma coisa muito simples de resolver, ela pode se complicar muito. Então coloca diante de Deus. Coloca tudo. Meu irmão, vai na rua comprar o pão de manhã, não vá antes de fazer a sua oração e falar com Deus. Faça isso na sua vida. Submeta tudo a Deus. Coloque todas as suas coisas diante de Deus. Seja aquilo que você acha, mas isso é simples, eu faço isso com a maior facilidade. Coloca diante de Deus. Você vai ver que vai ficar realmente mais fácil tudo na sua vida. Mais fácil de superar até os momentos difíceis, aqueles que nós não podemos controlar nada, né, irmãos? Tudo está fora do nosso controle. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. Então coloque diante de Deus. O irmão Luiz agora vai fazer uma oração, uma intercessão geral. Ele vai falar com Deus agora, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele. Nós estaremos aqui concordando com a oração do irmão Luiz e com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida vai estar fazendo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos fazer a breve oração.
Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Santa Ceia, te agradecemos pela nossa salvação e por esse culto. Quero colocar, estamos aqui diante de Ti, colocando diante das Tuas mãos, colocando em Tuas mãos todas as nossas necessidades. Nós não sabemos as necessidades uns dos outros, mas eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor a nos trazer respostas, conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Pode ser problema de desemprego, passar no concurso público, filho nas drogas, na questão da justiça, nós não sabemos. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor é o nosso Deus que supre todas as necessidades. Sabemos, em nome de Jesus, que o Senhor irá nos responder no tempo certo, na hora certa. E pedimos, eu quero te pedir, que o Senhor, enquanto essa resposta nos chega, que nós possamos meditar no que nós estamos pedindo a Ti, que nós possamos amadurecer nos nossos pensamentos, nos nossos pedidos, observar as nossas reais necessidades. Em nome de Jesus, eu também quero pedir pelas necessidades do Brasil. O Brasil, ele necessita de liberdade da sociedade, necessita que não haja mais caos jurídico, que não haja mais caos social, caos econômico e caos financeiro. Senhor, em nome de Jesus, alcança os nossos representantes legais que foram eleitos por nós, para eles entenderem que estão lá para nos servir e não para se servirem de nós. Eu peço que o Senhor livre o Brasil de toda injustiça que está sendo cometida com todo o povo, com o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e com todas as pessoas presas no 8 de janeiro, como já falei, de forma injusta. Todos esses. Peço que o Senhor abençoe os campos, as indústrias, o comércio e a prestação de serviço. Que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, do caos social. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor prospere o nosso país. Peço também pelas pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e a outros países para levar a Tua palavra, que o Senhor os guarde e proteja. Peço, meu Pai, que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel. Nos conceda uma semana abençoada. E o restante de domingo também de paz, que possamos ter o nosso lazer e tudo em paz. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus, por mais essa oportunidade, que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos na presença dEle, no nome de Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, leva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, de sermos tratados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, de participarmos da ceia do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença a vida desta pessoa que está orando conosco agora, em nome do Senhor Jesus, até aquelas que vão orar depois, através dos vídeos, as suas casas, as suas famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa que está orando conosco, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor conceda a todos, Deus, uma semana muito abençoada. Seja o Senhor a guardar, a proteger, a livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania.
segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o Senhor os fazendo prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do teu altar. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, ao término deste culto, leva a todos em segurança aos seus destinos, livra de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção, estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Tenho aí um excelente, um abençoado final de domingo. Que Deus conceda a todos uma semana repleta da sua presença e os façam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.